estudo, Pai, e que nós possamos, ó Deus, entender, Pai, aprender cada vez mais da Tua palavra, Deus. Pai, seja com aqueles que não estão aqui, ó Pai, que eu possa estar abençoando, guardando, Pai, livrando de todo mal, ó Deus. Esta oração eu te faço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos entrar hoje no nosso último bloco de estudo, daquele grande bloco, né, cosmovisão, política e ética. O de ética será o menor bloco. A minha ideia é trazer teorias éticas e alguns casos concretos. Não dá para trabalhar todos, ficaria muito maçante. Mas a ideia é que, com uma perspectiva correta, a gente consegue talvez resolver problemas que a gente não vai estudar aqui. Porque nós vamos ter acesso a princípios e como tentar resolver os conflitos morais. Por isso tem uma pergunta ali, no subtítulo do slide: como lidar com conflitos, entendendo aqui conflitos morais, conflitos éticos. A ética cristã, ela tem uma peculiaridade, por isso que a gente fala cristã, não é só ética, porque a parte de um pressuposto, parte do pressuposto do Cristo e da palavra, de uma revelação que Deus nos deu. Então nós vamos começar hoje nós vamos ter uma introdução à ética cristã e vamos falar das características da ética cristã. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, eu vou trazer 6 teorias acerca da ética. Existe o consequencialismo, existe o absolutismo, existe o generalismo, existem algumas teorias da ética que nós vamos tratar aqui em apenas uma quinta, assim eu pretendo, porque eu vou citar 5 e vou defender uma. Aquela que eu vou defender é que nós vamos gastar mais tempo, as outras eu vou simplesmente dizer o que significa. E aí depois pretendo trabalhar 4 ou 5 casos: legítima defesa, mentira quando entra em conflito, dizer a verdade como preservar a vida, como a gente leu aqui em Raabe, penas de morte, guerra e talvez uma pequena parte de aborto e sexualidade. Aborto e sexualidade não vou falar muito porque é algo que a igreja já está elucidada. Eu vou trazer mais uma fatiazinha do assunto que pode trazer um pouco de confusão. Aí existem muitos outros assuntos. Bioética então tem muito, mas não vem ao caso. Então nós vamos estudar 3 blocos de ética. Hoje a introdução, quinta que vem as teorias, e as outras quintas vamos trazer casos concretos para tentar resolvermos, lógico, a partir da Bíblia. Então os casos que nós vamos estudar, nós vamos tentar fundamentar com a Bíblia, pelo menos. Tá bom? Então vamos lá. Ética cristã. Como lidar com conflitos morais? Nós vamos fazer uma breve introdução ao assunto com algumas perguntas. Existem princípios morais absolutos aos quais devo me submeter? Ou serão circunstanciais todas as decisões? Essa pergunta já é um ponto de partida fundamental. Por óbvio que o cristão vai dizer que existe absolutos de Deus. Nós chamamos isso de lei moral universal. Nós vamos entender um pouquinho mais o que isso significa. Mas é bem verdade que há muitas teorias que tentam falar que a ética não passa de algo cultural, algo circunstancial, algo geograficamente delimitado. E para o cristão parte de um pressuposto que existe éticas que devem ser caminhos para o ser humano trilhar, independente de onde ele estiver. Então, essa pergunta: existe princípios morais absolutos ou a ética é sempre circunstancial? O cristão vai responder que existe sim princípios morais absolutos. Uma outra pergunta: o que fazer? O que é o certo? Eu li um livro do Michael Sandel, ele dá aula, salvo engano, no Harvard. Ele escreveu um livro que é best-seller, se chama Justiça, o que é fazer o certo? E aí ele fala de várias teorias, só que ele trabalha numa ética filosófica jurídica. Ele não é, eu acho que não é cristão, mas é um livro best-seller, é um livro muito bom. E ele começa com uma indagação:
Vamos supor que João e Kátia estão diante de uma linha de trem e essa linha está desgovernada, é aquela dilema, tem 30 pessoas e tem uma pessoa na frente de vocês dois. Se você empurrar, vai acontecer com alguma coisa com o trem que vai parar, você mata aquela pessoa. Ou você não empurra e o trem vai direto e 30 pessoas morrem. E aí, será que dá para fazer um cálculo matemático? Será que é fácil resolver isso? Tá vendo? Então observe o seguinte, aí ele começa com essa ilustração e depois vem falar de várias teorias de ética de uma perspectiva filosófica e jurídica. Lógico, resbala também um pouquinho em política. O que fazer? O que nós devemos fazer? E aí tem uma pergunta mais fundamental: por que fazer? O cristão tem uma resposta do porquê. Muita gente que nega o transcendente fala o que fazer. Aí você pergunta o fundamento: por que fazer? Aí fica desnorteado, porque nós precisamos de um fundamento para justificar nossas atitudes, seja atitude positiva de fazer, seja atitude negativa de não fazer, a omissão. Tanto fazer quanto não fazer são atitudes que podem ser positivas e negativas. A questão é, o que devo fazer e por que devo fazer? Por exemplo, a gente parte do pressuposto que nós devemos cuidar dos órfãos. Um bebê que foi abandonado. A igreja, se não acolher em adoção, vai trabalhar para que as pessoas possam adotar, vai levantar recursos. Mas o humanista também pode fazer isso. A questão é, por que ele vai fazer isso e por que a igreja faz? O fundamento é distinto. O fundamento é distinto. Agora, existem princípios, inclusive filosóficos, que podem ser muito abrangentes e acaba não dando uma resposta plausível. Eu vou dar um exemplo. A igreja não é a favor do aborto, correto? Isso é um ponto pacífico. Nós justificamos isso com a imago Dei, a imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus, portanto, ele tem que ser preservado e cuidado. Tirando a perspectiva cristã, dois ateus podem brigar, um sendo a favor do aborto, outro não, com o mesmo fundamento. Por exemplo, existe uma pérola constitucional, filosófico, jurídico, que se chama dignidade da pessoa humana. Só que esse termo é o quê? Fundamento esse termo. Ele é muito elástico, ele é muito genérico. Uma pessoa pode falar assim, em favor da dignidade da pessoa humana, a mãe tem que abortar. E o outro fala assim, em favor da dignidade da pessoa humana, a mãe não deve abortar. Observe que os dois partem do mesmo ponto, porque é um termo elástico e que pode ser definido a depender da casuística, do ponto de conflito. Já o cristão parte do pressuposto fixo e firme, imagem de Deus, criatura do Senhor. Portanto, a ideia de dignidade é uma consequência do homem ser imagem de Deus, e não dele ter um valor meramente histórico ou um valor social. Tem a ver muito, é lógico que a gente não vai entrar nesse ramo, né? Mas tem mais a ver com metafísica do que necessariamente com questão de efeitos, de consequências daquela decisão meramente falando. Então, o que fazer e por que fazer? Outra pergunta: é possível leis absolutas, entende-se divinas, entrar em conflito? Talvez a gente numa piedade fale assim, não pastor, as leis de Deus nunca vão entrar em conflito. E de fato não era para entrar, mas entra. Por que leis absolutas podem entrar em conflito? Por causa do pecado. Um dia eu vi um vídeo, eu queria achar esse vídeo, o cara estava se remetendo ao livro Ética do Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão. Ele falou assim, a ética é algo da nossa horizontalidade, da nossa existência. E a ética existe por causa do pecado. Se Adão e Eva não tivessem caído, a referência do homem seria sempre terro-referente. E ele sempre tenderia e escolheria o bem. Então por que existe conflito ético? Porque nós passamos a ser conhecedores do mal. E desejamos o mal e somos inclinados para o mal. Por isso existe conflito entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Se não houvesse queda, esse estudo seria desnecessário. Então, a doutrina da queda, ela é anterior a esse estudo dos conflitos éticos. Porque o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, ele se tornou autorreferente,
ele se tornou corrompido, ele esqueceu de Deus e já não mais pende para o bem de maneira natural, é que existe esse conflito. Então, se não fosse pecado, não haveria conflito. Mas beleza, a gente sabe que a gente vive no mundo em pecado. Portanto, é possível sim leis absolutas conflitarem. Leis absolutas conflitarem. Eu vou dar exemplo aqui da Raabe, que nós lemos. Raabe teve uma disputa ética ali. Ou ela falava a verdade, falar a verdade é um dever absoluto? Com certeza. Preservar a vida é um dever absoluto? Com certeza. Quando a gente fala de dever absoluto, a gente fala de uma lei em si mesma. Beleza? A questão é, quando essas duas leis, que a igreja defende a verdade e a vida, correto? A questão é, que a depender do caso, essas duas leis vão colidir. E aí precisa fazer um trabalho ético. Como resolver esse conflito? Eu devo abraçar a verdade e sacrificar a vida, ou devo sacrificar a verdade e salvar a vida? E aí existe uma teoria que nós chamamos de absolutismo graduado, que é a teoria que eu vou defender quando nós chegarmos quinta-feira que vem. Absolutismo graduado. Tá bom? São leis absolutas, mas que a depender do conflito, você precisa tornar uma mais... Não vou falar mais importante, porque não é questão de mais importância. Você precisa dar mais peso a ele naquele momento. Mas fora do conflito, a verdade é a verdade. E a igreja vai morrer pela verdade, tá certo? Fora do conflito, a vida é vida. E a igreja vai morrer pela vida. A questão é que no momento que tem essa colisão, nós precisamos dar uma resposta. Não existe a resposta assim, pastor, se foi diferente. Você está fazendo algo que não é para ser feito. Ou você vai sonegar a verdade, ou você vai sonegar a vida por uma indiferença. E essa é uma resposta da igreja. Beleza? Pode falar, irmão Naran. O termo seria priorizar uma? Pode ser. Priorizar uma, isso aí. Dar mais peso a uma, a depender do momento. Posso quebrar a lei sem quebrar o seu espírito? Um dia, estava no segundo ano do seminário, tinha 19 anos, e Naran estava comigo, porque a gente estudou juntos 3 anos. E aí eu levantei a mão e falei com o professor assim, pastor, é possível a gente quebrar a lei sem quebrar o seu espírito? Ele falou assim, impossível. Só que eu discordava, entendeu? Aí assim, meu filho, não existe isso. Quando você quebra a lei, você quebra o seu espírito. Gente, Jesus um dia foi indagado pelos religiosos porque os seus discípulos comiam no sábado. Porque os seus discípulos comiam no sábado. Aí Jesus falou assim, olha, vocês não conhecem as escrituras? Você não viu o que Davi fez? Tinha lá o pão da propiação, que por lei ninguém pode comer, exceto quem? Exceto os oficiais do sacerdócio. Davi, para preservar a vida dos seus soldados, pegou os pães e comeu. E aí, o que Jesus está fazendo? Jesus está validando. A gente não deve pegar um exemplo e fazer doutrina, mas aqui Jesus está validando o exemplo e fazendo doutrina para a gente. Beleza? Aí tem uma lei, preservar o sábado. Mas Jesus chega em Marcos e fala assim, olha, mas se um burro de vocês cai no buraco, vocês não vão trabalhar? Eu agora não posso curar essa pessoa que está doente? Aí ele fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O problema é que muita gente torna o homem para a lei, não a lei para o homem. Entende? A lei é um caminho bom. Paulo fala em Romanos 7 que a lei é boa, só que justa. Só que a lei, por que Deus deu a lei, gente? Para a vida, para gerar vida. Agora, quando essa lei, de alguma maneira está sendo usada, gente, estou meio fone porque eu estou com alguma coisa no nariz, desculpa que às vezes eu vou falhar. Quando essa lei, de alguma maneira, fica descaracterizada do seu espírito, ela começa a gerar morte. E aí, nesse momento, para que a vida seja gerada, a gente pode quebrar a lei. Eu sei que isso pode ser perigoso dependendo do momento que a pessoa interpreta. Mas, por favor, vocês são responsáveis pelos que ouvem, eu sou responsável pelo que fala, correto? Mas vamos lá, vamos caminhar. É possível, em determinadas situações, em conflito, quebrar a lei sem quebrar o seu espírito. Muito pelo contrário, você estará cumprindo a lei maior, que é o amor. Se não vira legalismo. Se não vira legalismo. E aí você dá mais peso a uma lei do que a vida. Beleza? É exatamente isso. Você, em nome da preservação da lei, você quebra o espírito dela. Isso aí. A lei deixa de cumprir seu propósito. Então, gente, essa é uma pergunta que eu sei que pode ser muito mal aplicada, eu sei disso,
mas o ensino corre esse risco, né? Tem esse ônus aí da gente. Então é só pensar com carinho aquilo que eu falei, viu? Qual a relação da ética com a queda e a comunidade? Com a queda já falei, se não fosse a queda não haveria conflitos éticos. O bem seria o norte do homem. Vamos supor assim, que o GPS do homem seria o bem. O homem não seria detentor do mal, não seria corrupto. Então não haveria esse conflito ético. A comunidade. Duas coisas. Se não existisse o outro, os irmãos entendem o termo alteridade? Alteridade é o outro não sou eu. O Charles, o João alterou a mim. Se não existisse o outro, se não existisse a alteridade, existiria conflito ético? Existiria roubo? Existiria mentira? Assassinato? Não existiria. Se eu fosse sozinho no mundo, não existiria condutas éticas. Mas existe alguém vivendo isolamento no mundo? Não existe. Todo mundo está inserido em uma comunidade. Portanto, a ética se faz necessária. O não roubar, o não matar, o não cobiçar, essas leis, elas são necessárias para a coerência e a saúde da comunidade. De tal maneira que, quando alguém quebra a lei, prejudica a comunidade. Beleza? Então, a ética é um caminho para a paz social, para o caminho da paz da comunidade. A ética é necessária. Mas aí tem um porém. Se a ética é necessária, ela tem que ter uma raiz absoluta. Porque se for relativa, já deixa de ser ética. E se deixa de ser ética, cada comunidade pode fazer o que quiser. E aí vamos ser individualistas. Cada indivíduo pode fazer o que quiser. E aquela pessoa que fala assim, que o relativismo é a filosofia correta, quando é roubada não gosta. Por quê? A teoria, e a gente viu isso na cosmovisão. Qualquer cosmovisão, qualquer filosofia contrária à natureza, ela vai quebrar uma hora. Ela vai dar de cara com a realidade. Por exemplo, um relativista não suporta uma fila de banco. Eu estou lá na fila, o cara é ateu, dá aula em Oxford, relativismo na veia. Alguém corta a fila, porque você tomou meu... Isso não é justo. Tá vendo? Um cara com PhD não vai suportar uma fila de banco. Pode falar, professor Marcos. Eu não sei se eu vou me adiantar, mas é um pensamento que tem. Algum tempo atrás, eu tinha muito conflito com a eutanásia. Tá? Eu tinha esse conflito. Hoje não mais. Tá? Já há muito tempo que já não tenho mais. Eu vivi isso não na minha família, né? Mas tive ciência do caso em que o médico chama os parentes e diz: olha, é a máquina que está fazendo o serviço. Se desligar, acabou. Tá? Você desliga. Não, mas a gente tem que ficar esperando, porque sabe que lá, se de repente Deus vem e faz uma obra. Se tem uma máquina que está mantendo a Ana viva, ela só está vivendo por causa daquela bendita máquina. Uma vez que desligou, porque na verdade ela já foi. Ela já foi. Ali só está o corpo e a máquina. Então, assim, eu gostei de tomar essa atitude, mas pesquisando, né, aprendendo, como o pastor está fazendo aí agora, desliga. Pode ligar. Tá? Desliga. Filha, você já foi, já está na glória, aqui é só o corpo. E aí alguém disse assim, mas alguém jogou o aborto, né? A gravidez, aí diz que não sei, esqueci agora o nome que se dá, né? Quando o feto nasce sem a cabeça. Mas não pode. Tem que abortar. E o meu pensamento é que não tem que abortar. Porque se está sem cabeça, vai nascer e não vai viver. Ninguém vive sem cabeça. Você viu alguém andando só de pescoço? Por aí? Não. Então, deixa nascer. Porque vai nascer.
e não vai sobreviver. E aí, esta é a única, eu penso que é a única desculpa que eles têm para praticar o aborto. Só que nem nesse caso é uma desculpa esfarrapada. Por quê? Porque mesmo que venha o feto sem a cabeça, ele não vai sobreviver. Então, é só deixar vir. Chegou, sepultou, pronto. Sim. Tá? Então, estou dizendo isso por quê? Porque o relativismo hoje mais que ontem, está assim, muito, né? Pastor, dentro das nossas igrejas. Não estou falando de estar fora da igreja, não, está dentro. E outra coisa, não está só entre os irmãos, não, está começando pelos líderes, aqueles que deveriam ser mais coerentes com aquilo que pregam. No entanto, não é o que a gente vê, não. Tá? Me perdoe só me alongar. O que aconteceu? Ela conhece. Meu cunhado, eu falo com ele até hoje. Surgiu um cidadão aí, um tal de apóstolo. O que ele fez? Incompatibilidade de gênero com a esposa. Ele deixou a esposa. Aí meu cunhado abraçou ele, ele é apóstolo, né? Ele está acima do pastor, tá? Ele está acima de você, como apóstolo. O que ele fez? Ninguém queria fazer o casamento dele com uma outra pessoa. Quem foi fazer? Meu cunhado. Meu cunhado foi lá e casou ele. Então o apóstolo está casado com uma outra pessoa, divorciou da esposa, por incompatibilidade de gênero, casou com essa. Meu cunhado que fez o casamento, tá? E ele está lá. Deixou a minha irmã, né? Depois de 30 anos e tal de casamento. Então, assim, eu queria que tivesse muita gente aqui para aprender sobre a frouxidão moral hoje é um dos maiores problemas. Tem, porque assim está muito difícil. Sim. Eu deixei em cima da mesa, esqueci de trazer. Não, muito difícil. Eu ia trazer 3 livros para indicar para a igreja. O livro que eu vou mais basear é o Norman Geisler. Foi um teólogo batista que morreu tem 3 anos, se não me engano. Não, tem mais. Mas enfim, ele é um cara muito bom. E aí ele toca nesse assunto da eutanásia. Rapaz, parece que você leu o livro, porque ele toca nesse ponto aí, de quando o ser humano só vive por meio da máquina. Mas qualquer coisa a gente toca mais nesse ponto mais na frente. Não. Mas muito pertinente. Então, meus irmãos, essas são perguntas básicas para a gente começar a refletir ética de uma perspectiva cristã. Agora nós vamos ver algumas características, pelo menos 4 características da ética cristã. A primeira, a ética baseia-se na vontade de Deus e em sua revelação. Gente, todo trabalho ético, filosófico, cognitivo precisa partir de um fundamento. E o fundamento que nós vamos nos respaldar aqui é a vontade de Deus e a sua revelação. Portanto, é importante a ética cristã basear-se na vontade de Deus. E observe agora, uma vez que a ética cristã se baseia na vontade de Deus, e Deus não deseja algo que seja contrário à sua natureza moral imutável, nós, portanto, vamos defender algo imutável também. O que essa doutrina, eu botei ali entre parênteses, significa? Essencialismo. Significa o seguinte: tem 2 ramos que vai falar sobre a natureza de Deus. Um é voluntarismo e o outro é essencialismo. O voluntarismo diz o seguinte: as coisas são certas porque Deus simplesmente quer, e isso não tem reflexo em sua natureza. Por exemplo, se Deus quisesse que o aborto fosse certo, o aborto seria certo. Se Deus quisesse que matar fosse certo, matar seria certo. Ou seja, o fundamento ético é a vontade de Deus, por isso o voluntarismo. Alguma parte da doutrina cristã pensa assim, tá? Ainda mais os calvinistas mais extremados. Pensa assim. A grande maioria, seja tomista, católico, a grande vertente do protestantismo pensa no essencialismo.
O que é o essencialismo? O que Deus quer é bom, tá certo? Ninguém tem dúvida disso. Mas Ele quer o que é bom como reflexo da sua natureza que é boa. Então não é algo arbitrário. Deus não poderia, por exemplo, da mesma forma que Deus não poderia fazer um triângulo quadrado, Deus poderia. Deus pode todas as coisas logicamente possíveis, ok? Deus não pode fazer um triângulo quadrado. Da mesma forma, Deus não pode desejar o mal ser bem. Então, a ética cristã baseia-se na vontade de Deus como um reflexo da sua natureza. E a sua natureza é imutavelmente boa. E imutavelmente santa, justa. Portanto, a gente pode se apoiar que a vontade de Deus sempre vai ser boa. E a vontade de Deus é imutável porque sempre se baseia no seu caráter. E o seu caráter é impoluto, ou seja, não se mistura com manchas, com coisas mais. Não há desvio no caráter de Deus. Portanto, a ética cristã parte da natureza de Deus. Como Deus é santo, justo, bom e amor, portanto, a ética cristã deve refletir o caráter do Deus que nós servimos. Então, existem essas duas grandes teorias acerca de Deus e nós defendemos o essencialismo. Deus deseja algo porque Ele é bom. Beleza? Então vamos lá. A ética cristã se baseia na vontade de Deus. E a vontade de Deus se baseia em seu caráter moral imutável. Gente, eu não sei se os irmãos já pararam para pensar na importância da doutrina da imutabilidade de Deus. Por que a gente tem certeza que Jesus vai voltar? Porque Ele falou, Ele não muda. Agora vamos supor que Deus lá na eternidade não é nada, a gente viveu lá 2 milhões na eternidade e Deus muda. Ah não, agora quer saber? Agora aqui vai ser inferno, lá vai ser céu. Mesmo inconsciente, a imutabilidade de Deus dá para a gente segurança, dá certeza. Que Deus é fiel. A imutabilidade dele está atrelada à sua onisciência. Senão, ele não precisa mudar. Correto? Senão ele não seria onisciente. A onisciência dele dá a ele com força de não precisar mudar. Isso. Ele não ia criar uma coisa para a qual ele iria se arrepender. Correto. Quem muda são todos os atributos de Deus, a gente separa de maneira pedagógica, né? Mas em um ato de Deus está incluído todos os atributos de Deus. Então, por isso, o ato de Deus é essa coisa muito linda, muito certa. Então, observe o seguinte: o fato de você crer que Deus é bom ontem, te dá certeza que será amanhã, e para todo, a imutabilidade de Deus é algo maravilhoso. Só que a gente, assim mesmo, a gente para muito para pensar. Por exemplo, por que a gente dá filho na barriga de ter filho, de casar, de viver? Porque as coisas mudam. Agora, com Deus você não precisa ter ansiedade, porque Deus não muda. É sempre bom, é sempre justo, sempre sábio. Nem sequer pode falar. sombra de variação. Nem sombra de variação. Isso aí. Pode falar. Você falando sobre os atributos de Deus, que eles estão sempre assim, em nenhum ato de Deus, você vê todos os atributos dele. Sim, todos os atributos são Então, assim, pensados. Deus não é imutável, ele é imutável porque não tem o que ele aprender. Sim, isso Não aí. tem como Deus melhorar. Amanhã Deus vai ser melhor, um pouquinho melhor do que hoje. Isso não faz sentido. E da mesma forma, Deus só é justo, porque ele sabe tudo. E porque ele vê tudo. Isso aí. Se Deus não fosse onipresente, nem onisciente, ele não teria como ser justo. Como é que ele joga com justiça absoluta? Se ele não sabe o que é o coração da pessoa. Existe um instituto da doutrina do direito penal que é o seguinte: in dubio pro réu. Latim, na dúvida, em favor do réu. Por que, meus irmãos? Porque a justiça exige certeza. Rapaz, você não consegue ver vestígio suficiente para condenar. Você está na dúvida? Absolve o caso. Porque a condenação é algo muito pesado, é algo muito custoso para você condenar um inocente. Porque Deus sabe tudo, Ele nunca vai ser injusto. E é com um grau de precisão absurda. É perfeita, a palavra certa é perfeita. Beleza? Por isso que eu falei que depois disso aqui a gente dá geografia bíblica e depois está tendo estudar. Você está tendo estudar, é maravilhoso. Mas vamos lá. A ética. Por que a ética se baseia na vontade e na revelação de Deus? Observe o seguinte: há duas revelações divinas: a especial, que são os mandamentos, a revelação, a palavra de Deus, e a natural, que é a lei moral. Meus irmãos, nós temos o privilégio de conhecer melhor o Senhor por causa da sua palavra, correto? A gente conhece Jesus Cristo por meio da sua palavra. Até falei domingo passado, que o fim do homem é conhecer o Logos encarnado, mas para conhecer o Logos encarnado é necessário conhecer o Logos escrito, a palavra escrita, porque aqui
É o caminho para a gente chegar em Jesus. Jesus falou isso, né? As escrituras do testemunho apontam para mim. Observe o seguinte, mas vamos supor que ainda assim muitas pessoas não têm acesso à Bíblia. Se você chegar na cultura mais remota, vai ter semelhança morais com a gente. Por quê, meus irmãos? Porque Paulo fala em Romanos 2 que há uma lei moral escrita no coração. Em toda cultura roubar vai ser errado. A mentira não vai ser honrada. Em toda cultura. Observe o seguinte, pode ter muita coisa esquisita. E até coisa fora do padrão, e até coisa errada. Mas existe um núcleo rígido que testifica que o ser humano é culpado. Tanto é que toda cultura tem religião. Tem a questão de apaziguar deuses, de ira de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque existe uma lei moral. Observe que não é coisa sociológica, a gente não está partindo do fenômeno para o núcleo. Toda sociedade, por mais distinta que seja, tem um núcleo de moralidade nela. Toda sociedade. Isso a gente chama de lei moral, lei da natureza. C.S. Lewis falava a lei natural. A lei natural, porque é natural o homem ser homem. E o homem não querer matar, o homem não querer roubar, o homem não querer mentir. Tanto é que quando faz, ele se sente mal por dentro. Todo ser humano, quando faz algo errado, querendo ou não, a pessoa, é lógico que a pessoa pode chegar a um estado de cauterização com o ato. Mas se ele for dar um passo ainda mais pesado, ele vai sentir aquele incômodo depois, cauteriza, e aí, meu irmão, aí Deus entrega a si, e aí é só inferno, né? Não tem jeito. Mas observe o seguinte, há duas revelações. Nós nos botamos em qual? Nas duas. Só que a gente não fica só com a lei moral. Por quê? Porque o ser humano é fraco. O ser humano não consegue descobrir toda a vontade de Deus somente com a lei moral, com a lei natural. Por isso a revelação é especial. A história da redenção é escrita. A lei moral ensina-nos o mínimo para a convivência, mas não ensina a história da redenção. Ela aponta, mas ela não ensina. Por isso precisa da palavra escrita. Qual é a base então da nossa ética? A lei moral, mas em primeiro lugar a lei especial, que é a revelação de Deus. Segunda característica da ética cristã: a ética cristã é absoluta. Se Deus é imutável, chega-se à conclusão de que as obrigações morais derivadas de sua natureza são absolutas. Isso significa que são obrigatórias a todas as pessoas e em todos os lugares. Observe aí, supratemporal e supracultural. Muita gente vai chegar e falar assim, pastor, mas aí você está ganhando a cultura de uma pessoa. Gente, a Bíblia é uma cultura também. Então observe o seguinte, culturas são variáveis e parece que isso vai até existir no Novo Céu e na Nova Terra, porque a Bíblia fala de povos, línguas e nações adorando o Senhor. Então parece que de fato vai existir variedade. E Deus fez assim, Deus fez algo múltiplo. Imagina, Deus poderia fazer preto e branco, Deus fez muita coisa colorida. Mas observe o seguinte, existem níveis de afastamento. O nível de afastamento no Irã, o nível de afastamento dos Estados Unidos são totalmente distintos. Qual o nível cultural, gente? Não estou julgando aqui de salvação. Vamos entender isso aqui, tá? Eu estou falando que americano é salvo, iraniano é perdido por serem etnicamente definidos em sua cultura. Estou falando qual cultura é mais próxima da lei moral de Deus. A americana, alguém tem dúvida disso? Não, por quê? Porque aquela cultura tem uma influência maior do cristianismo. Então, existe sim culturas que estão mais distantes de Deus do que outras. Mas a gente entende que a distância e as variações possíveis, inclusive, que podem ser incentivadas, não são desculpas para as obrigações éticas, morais e universais de Deus. Pode falar, Ana. Tem uma dúvida, assim, que nessa vertente da ética que você falou da lei moral, mas talvez pode sair um pouco. Essa questão da lei moral, ela está dentro do coração do homem, e ela é clara o suficiente para o homem ser condenado por ela, por não ter seguido ela, mas não é clara o suficiente para dar salvação, porque não há salvação só em Cristo. Sim. Isso, junto com o fato de que pessoas em povos, durante anos e anos e anos aí, nunca, gerações e gerações de povos nunca se tem ouvido falar de Jesus, e a salvação só como em Jesus. As pessoas morreram e foram condenadas, tá? Por essa lei moral do coração delas. Isso não dá uma brecha para, tipo assim, aquela teoria da salvação, tipo assim, do calvinista, que é tipo seletiva. Deus vai lá e arbitrariamente aquele ali vai ouvir de Jesus. Porque se o cara nunca ouvir de Jesus, não tem como ele se arrepender dos seus pecados e receber Jesus.
Vai entrar em outra área aí, de missões vai entrar em outros ramos. E aí existem algumas teorias. Existe a teoria inclusivista, que quer que as pessoas que morrem sem ouvir falar de Jesus, mas que respondem bem às demandas da natureza, vai ser salvo por meio de Cristo sem conhecer Cristo. Isso é a teoria inclusivista. Existe a exclusivista. Eu tendo mais ser exclusivista, que creio que a salvação precisa de fato ter uma revelação especial. Agora, como Deus vai responder isso, a gente pode nos basear em algumas vertentes. Primeiro a justiça de Deus, que é imutável. Não vai existir ninguém no inferno de maneira injusta. Isso já gera paz. Por mais que a gente não saiba cognitivamente responder. Mas observe como os atributos de Deus satisfazem o nosso coração. Não existe ninguém no inferno de maneira injusta. Agora, beleza? Isso aí já dá tranquilidade no coração, né? Agora, eu entendo o seguinte, que se há vestígios de pessoas que estão correspondendo bem, Deus vai fazer em sua soberania de igual maneira chegar o evangelho para aquela pessoa. E aí vai ter uma questão também, cara, vamos devagar muito aqui, que é uma questão teontológica, que é do molinismo, que é uma possibilidade de responder isso. Só que aí, rapaz, vai dar uma volta aqui que eu prefiro não entrar nisso, tá bom? Mas observe o seguinte, Deus é justo, ninguém é inculpável, e eu acredito que se houver uma resposta positiva à luz natural, Deus de alguma maneira vai fazer o evangelho chegar para a pessoa. Um exemplo bíblico, lembra do etíope que queria entender a revelação? Mas quem é esse aqui? Deus fez Filipe chegar lá por meio de transporte, mas Deus fez chegar. Aí tem outro livro também, Samuel Morris, que estava respondendo bem. Esse Samuel Morris é um livro de um cara aqui da África, que estava respondendo bem as demandas morais. Ele foi sendo guiado por uma luz. Guiado por uma luz, até que encontrou alguém que falou de Jesus para ele e foi salvo. No Irã, muita gente está tendo sonho. Procurando a verdade, né? Sim. Jesus fala que quem procura a verdade vai ouvir a sua voz. No Irã tem muita gente se convertendo por meio de sonho, porque o islamismo tem o no Irã é Jesus. Por alguma maneira, uma pessoa quer saber mais de Jesus, mas o Islã boicota. A pessoa que quer conhecer a verdade de alguma maneira, Deus vai fazer chegar nele. E aí eu acho que a pessoa vai crer em Jesus e vai ser salva. Foi engraçado. Mas assim, não é uma coisa fácil. Tanto é que é uma coisa obscura e muitos teólogos não têm a resposta assim. Tem resposta plausível, mas não aquela resposta assim que mata, entendeu? Nem você tem uma posição, né? Eu tendo ao exclusivismo. Mas assim, eu não consigo também bater um martelo muito claro nisso não. O Corão fala, se eu não me engano, são 4 vezes em Maomé e 25 de Jesus, isso aí. E assim, essa questão que Nara falou aí, que você está falando também, eu nunca fiquei muito desconfortável com isso não. Justamente, primeiro é o seguinte, é a missão da igreja evangelizar. Então, qualquer um pensamento que a gente tenha, pró ou contra, não exclui da gente, não tira da gente a responsabilidade de fazer o máximo possível pela evangelização. Mas eu me apelo com a justiça de Deus, ele vai dar o jeito dele. E se eu não entendi, ou se ninguém me explicou ainda, isso não muda o fato da justiça dele alcançar as pessoas. A questão é que Paulo encerra todo ser humano, né? Fala assim, pai, todo ser humano tem testemunho e todo ser humano se opõe a Deus. E aí. Como criança não há quem pregue. Sim. Como criança não há. Então, tipo assim, isso dá claramente entender a necessidade da pregação efetiva do evangelho. Não tem como. Até que isso Pode ser plenamente. do Espírito Santo na vida do cidadão. Sim, isso pode ser uma obra até do próprio Espírito Santo na vida do cidadão que está ali como Cornélio, tá? Querendo, né? Querendo. Não, todo ser humano está querendo a verdade, está sendo tocado pela graça do Espírito Santo. Tem, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Correto. Tá? Não tem. Então seja o cara pior crápula do mundo. Quando morre. O desejo de Deus é salvar. A gente diz assim, já foi tarde, já era para ter ido longe. Deus não, é o contrário. Sim. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, tem um versículo na Bíblia que eu uso muito ele. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas são para nós.
entendeu? As não reveladas, então assim, a gente vai caindo. Você tem um programa que nasceu, A né? primeira pergunta que você fez, eu também já pensei tanto nisso, de Luizinho, gente, quantos índios morreram, estão tudo no inferno, índio, e sem. Essa bronca não é minha, né? Então deixa eu falar. É antes da gente. Não falo, tipo assim, eu tenho meu coração satisfeito que Deus é justo e que assim, a salvação só por meio de Cristo não ouviu. Não sei, infelizmente, Deus sabe, né? Não posso fazer nada. Só que às vezes nós somos apertados por quem pensa. Tem gente que pensa, não é. por incrível que pareça, tem gente que pensa que te aperta com esse tipo de coisa. Verdade. E aí, o que você vai falar? O que você vai. Sim, é verdade. Nossa postura, o que você vai falar? Então, enfim, aí tem algumas teorias, tem algumas divagações aqui, mas a gente consegue ter pelo menos paz naquilo que a gente falou anteriormente e a gente pode trazer essas respostas do Samuel Morris, do Etíope em Atos, enfim. Mas aí nós entendemos que a ética cristã é uma ética que pressupõe para todos os povos, para todo mundo. A gente não pensa que a ética cristã é só para a igreja. A gente pensa, pastor, mas então você quer dizer que vai impor por meio da legislação? Não é isso que está falando, como a gente falou aqui na política. Mas que a gente sabe que a pessoa está devendo a Deus, está devendo a Deus. Então observe o seguinte, a ética, a gente não fala assim, você sabe que você pode estar errado? A gente fala assim, não, você está errado. E a gente não tem esse medo, porque a igreja proclama a ética de Deus. Valores absolutos, justiça, honestidade, amor, misericórdia, santidade, em qualquer lugar e em qualquer cultura, isso aí é valor absoluto. Agora, distinguir ordens específicas das que são reflexos da natureza de Deus. Por exemplo, nas escrituras, na revelação especial, há ordens que são específicas para algumas pessoas. Por exemplo, Adão e Eva tinham uma ordem para não comer de uma árvore. Você tem essa ordem? Não. Quem caiu? Adão e Eva. Alguém mais pode cair nisso? Não, porque era uma ordem específica e era um ponto específico para Adão e Eva. Deus mandou Abraão matar o seu primogênito. A gente precisa matar o primogênito? Então a gente precisa distinguir, a gente já viu isso lá no panorama, em hermenêutica, distinguir ordens específicas diretas de ordens universais. Ordens universais são aquelas que refletem a natureza de Deus. Ordem direta, Deus historicamente aponta algo, e aí é só para aquela pessoa, beleza? É igual o pastor mais chegar para mim e falar assim, pastor, Deus mandou eu dar minha casa para os outros. Eu posso fazer doutrina? Todo mundo vai ter que dar casa. Deus falou com ele. Eu vou falar assim, eu vou falar doido, eu sou doido? Não, não dá não. Se ele falou foi Deus, meu irmão, é você e Deus, você é o Espírito Santo, você tem a consciência. É o problema das caixinhas de promessa, né? Exatamente. Então vamos lá, terceira e penúltima, para a gente encerrar. A ética cristã é prescritiva. A ética cristã é prescritiva. Não existe lei moral sem um legislador moral. Prescrever significa que tem uma lei antes da ação, beleza? Existe um lugar onde queremos chegar antes de dar o primeiro passo. É algo prescrito e não meramente descrito. Isso aqui é importante, hein? Vamos ver. A ética lida com o que deve ser e não com o que é. Nós trabalhamos com o norte. O que deve ser e não necessariamente com o que é. Observe o seguinte. Uma ética puramente descritiva não é ética para o cristão. De maneira alguma. Como que isso impacta a nossa vida? Observe. A tentativa de se obter uma norma, uma moral dos costumes, resulta da falácia ser dever. Aquilo que as pessoas fazem na realidade não é base para o que elas devem fazer. Queridos, quantos aqui já ouviu esse argumento? Você não quer legalizar o aborto, mas você sabe que isso já acontece, né? E sabe quantas pessoas morrem pelo aborto, né? Ué, mas o que as pessoas fazem não gera norma. Observe o seguinte, a norma vem antes da ação. Ora, se nós vamos legalizar e normatizar o que as pessoas fazem, nós vamos normatizar a mentira, o assassinato, o estupro. Observe o seguinte, pastor, irmão, mas naquela cultura todo mundo faz isso, beleza, mas a ética é prescritiva e não descritiva. Não é o que a sociedade faz que emana a lei, é a lei de Deus que aponta o que a sociedade deve ser.
Então, qual é a fonte última da ética? Deus ou a maioria? Deus ou a democracia? É Deus, gente. É Deus. Então, observe o seguinte: não é porque o que se faz não gera norma, mas a norma é que deve gerar o que deve ser. Então, a gente julga a sociedade por algo estabelecido, por um padrão pré-pronto. E esse padrão pré-pronto foi dado por Deus e em sua palavra. Então, a ética ela é prescritiva e não descritiva. Por fim, tem que usar uma palavrinha difícil, né? A ética cristã é deontológica, que tem a ver com essa questão do dever vir antes do ser. Sistemas éticos podem ser divididos em duas grandes categorias: a deontológica, ou seja, centrada no dever, e a teleológica, centrada no meio e no fim. Essa pode ser chamada também de consequencialismo. Quinta-feira que vem vamos ver mais isso aqui, mas é necessário essa introdução. Olha só. Se eu chegar para o João e falar assim: João, você tem que amar sua esposa. Eu preciso ser profeta para falar isso? E você entende que é um dever moral? Você fala para o Charles a mesma coisa, para o Naranja. Aí aqui você tem casado, você fala assim: vocês têm que amar sua esposa. Observe o seguinte: é uma ética deontológica, ou seja, você e eu precisamos nos adequar a uma norma que é maior do que nós. Aí você fala assim: ah, pastor, mas aí a Kátia não me ama. Ah, pastor, mas aí a Ana é indiferente comigo. Aí você tem uma ética consequencialista, teleológica. Ah, mas os meios, não, mas o meio está colaborando. Gente, se a gente for viver nisso, a gente vai viver uma sociedade totalmente frouxa e relaxada. Na verdade, a gente já vive isso. O cristão e a ética humana, ela tem um dever, um caráter, com algo que transcende ele. Observe como essa questão de transcendental, de algo fundamental, é muito importante. A gente tem o chamado para cumprir uma lei que é superior às nossas convenções. Então, a ética, ela tem que ser deontológica. O dever vem antes do ser. E a gente se adequa, o ser se adequa à norma do dever que Deus estabeleceu. Por exemplo, está sendo muito difícil o ser humano ser ser humano. Gente, tem que ser humano se identificando com gato, com cachorro. É uma coisa mais... Observe que a natureza humana já é algo imposto em nós. Já é algo imposto em nós. Mas o ser humano está se desviando ao ponto de negar sua própria humanidade. A coisa basilar, sexualidade. Difícil o homem olhar para si e falar que é homem. A mulher olhar para si e falar que é mulher. Por quê? Porque eles estão subvertendo um dever aos seus gostos pessoais, à cultura, ao monte de ideologia e por aí em diante. Atos são bons em si, ou seja, não depende de seus efeitos para a sua validação. Aí João fala assim: pastor, eu não vou amar a Kátia porque ela está ganhando. Se meu irmão, o seu ato se justifica a si mesmo, porque você tem um dever independente do que ela faz com você. Entendeu? Vamos supor, o Norman Geisler dá um exemplo interessante, fala assim: uma pessoa pulou na piscina ou no mar para salvar uma criança, não conseguiu salvar. Uma ética totalmente consequencialista fala assim: tá vendo, seu incompetente? Você não conseguiu salvar, você é burro. O ato em si não é nobre. A gente não, fala assim: rapaz, parabéns, você tentou. Porque o ato em si tem valor, porque ele se adequou ao dever. E aqui tem um dilema ético, porque aqui vai entrar dois conflitos: a questão da autopreservação e o dever de salvar uma pessoa mais inferior. E aí você vai tentar salvar. Para a ética cristã, o ato em si já é nobre. Por isso que a gente não fala assim: mas aquela pessoa não. Você tem que amar. Não, você tem que perdoar. Por quê, meus irmãos? Porque a ética é deontológica. O ato em si não depende dos seus efeitos para ser nobre ou para ter a sua validação e justificação. E pastor? Sim. Paulo sabia tanto disso, que ele disse assim: sofra dano. Isso aí. Resultados benéficos não podem ser justificativas para quebrar a lei de Deus. Por exemplo, a gente está morando em hotel, né? Ainda mais de madrugada. Meus irmãos, se eu quisesse fazer alguma coisa ilegal, eu faria. Uma coisa para captar mais recursos para mim, ou qualquer coisa. Pastor, mas está dando benefício, está sendo muito bom. Resultados benéficos não justificam quebrar a lei de Deus. Mas também, o fato de não ter resultado direto
não justifica a negligência para não cumprir a lei de Deus. Porque os fins não justificam os meios. Os fins bons precisam também ter meios bons. Não adianta a gente lutar contra a opressão querendo ser opressores. Não adianta a gente querer, enfim, aí pode dar vários exemplos. A questão é que a gente faz o que deve ser feito pelo próprio valor da norma e pela consciência diante de Deus. Paulo vai falar, Pedro fazer isso, Pedro falando de autoridade aos governantes, fazer isso não apenas com medo da espada, Paulo, Romanos 13, mas também por questão de consciência diante de Deus. O ato em si é nobre. Por fim, tem aí um quadrinho comparativo. O quadro comparativo é muito bom, né? Ética deontológica e ética teleológica. Esse é o último slide para a gente encerrar. Ética do dever. A regra determina o resultado. Ética das consequências. Do fim justifica o meio. O resultado determina a regra. Pessoas, se a gente vive assim... Gente, igreja tem vivido em qual? Algumas igrejas têm vivido em qual ética aí? O resultado determina a regra. Vamos fazer um negócio aqui, toda coisa, que aí vai encher. Isso aí. Vai amolecer o coração dos irmãos, eles vão contribuir, toda É. coisa. Mas, pastor, rapaz, vai dar certo, cara, esquece. Tá vendo? Até em questão litúrgica, gente. Vai mudar para quê? Ah, pastor, vamos fazer mudança. A questão é resultado. Vai trazer muita gente, vai ter... Mas aí, a gente entende que a regra determina o resultado, ó, independente do resultado. A gente tem dever com Deus. E se isso está certo para com Deus, não importa o resultado. O resultado ele é importante como um efeito natural da coisa, mas não como algo pré-fabricado ou forçado. Ética do dever, ou deontológica. A regra é a base do ato. Ética dos fins, o resultado é a base do ato. Terceiro, a regra é boa independente do resultado. A regra é boa por causa do resultado. Tem gente que fala assim, pastor, você é muito careta, seu culto só tem pregação, louvor e oração. Põe mais coisa. Mas por quê? Por causa disso aí, ó. Não tem bom resultado. Não tem bom resultado. Tá vendo? Só igreja. Aí é uma questão conceitual, né? Exatamente. O que você porque... chama de resultado? O que você chama de bom resultado? Isso aí. Então, digamos assim, uma empresa que a meta dela é vender. E ela não vende, bom, ela não está tendo resultado. Correto. Isso aqui não é uma empresa. Exatamente. Isso aí. E você daí fala isso aí, mas beleza. Não está tendo que tipo de resultado? O que você chama de bom? O que é bom para você? Bom é adorar a Deus. Bom é saber que Deus te aprova. Por fim, o resultado é sempre calculado dentro das regras. Se a gente seguir as regras e as coisas acontecerem, os frutos é fruto. Não é algo forçado, não é algo é natural. E aí sim a coisa funciona. O resultado algumas vezes pode ser usado para quebrar as regras. A gente não usa a ética teleológica, mas sim a deontológica. Não é difícil, mas pode ser dever e os fins justificam os meios. Tá bom, meus irmãos? Essas são as características da ética cristã. Quinta-feira que vem, a gente vai ver as teorias da ética, e depois, na outra quinta, vamos ver casos concretos. Tá bom? Casos concretos a gente Depois trabalha. ainda vai ter uma pincelada antes. Agora, quinta-feira que vem já é a sequência do assunto. Sim, sim. Mas o pastor sempre dá uma... Ah, sim. Recapitulada. Isso é muito bom. Vamos orar, meus irmãos? Vamos colocar de pé. Pedir o Naran que esteja orando e logo após vamos encerrar o nosso culto. Pai amado, pedimos hoje por agradecemos ao Senhor por esse culto, esse momento de estudo, de oração, de intercessão, de comunhão, de louvor, de adoração. Obrigado, Jesus. É tão valioso para nós, tão caro para nós, meu Deus. Agradecemos ao Senhor pela tua presença, pelos ensinamentos, pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entender a verdade do Senhor a cada dia mais e mais. Amém. E aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso dia a dia. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde, nos proteja, guarda a mente, o coração de cada um que se encontra presente aqui. E a família de cada um, Deus, que está aqui. Proteja-nos, Pai. Que nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, culto encerrado, muito bom estar com vocês. Domingo, EBD, à noite, o nosso culto de gratidão ao Senhor pelos 25 anos. Pastor Marcos de Iguaba estará pregando aqui, tá bom? E o irmão Êxodo e Vanderleia estarão cantando.
Deus abençoe.